Os egípcios tinham grande conhecimento astronômico, até mesmo as grandes pirâmides do Egito estavam alinhadas com as posições das estrelas, como no caso das pirâmides de Gizé, na qual as 3 pirâmides estão perfeitamente alinhadas com as 3 estrelas conhecidas como as 3 Marias. Mas por que os egípcios possuíam esse interesse pelos astros e estrelas? Como as grandes pirâmides foram construídas? Na Revista Espírita do ano de 1858, relata que durante uma sessão espírita, Allan Kardec perguntou ao espírito que viveu no tempo dos faraós como as pirâmides foram construídas e quais eram suas finalidades. O espírito responde a Kardec dizendo que as pirâmides eram sepulcros e templos e que neles se davam grandes manifestações com objetivos religiosos. Allan Kardec pede ao espírito que ele desse uma ideia dos meios empregados nas construções das pirâmides. O espírito responde dizendo que massas de homens gemeram sobre o peso dessas pesadas pedras e que a máquina que utilizavam era o próprio homem. Uma gravura egípcia encontrada em uma tumba confirma o que esse espírito disse a Kardec há séculos atrás e dá uma pista de como as pedras das pirâmides eram arrastadas. Na pintura, podemos ver uma enorme estátua sendo puxada por várias pessoas através de uma espécie de trenó. Os trenós eram basicamente grandes superfícies planas com bordas viradas para cima. Veja que um deles despeja algo no chão, na frente do trenó, deixando o chão molhado, permitindo assim que o trenó escorregasse e deslizasse com facilidade, poupando um pouco da força humana. Essa borda que fica na frente do trenó faz com que o peso do transporte não afunde o trenó na areia ao ser arrastado. Um trenó desliza muito mais facilmente sobre a areia molhada, simplesmente porque a areia não se acumula na frente do trenó. Uma das teorias mais aceitas pelos cientistas e arquitetos é que os egípcios utilizavam rampas em formato de zigue-zague ou em espiral para empilhar as pedras durante as construções das pirâmides. Kardec também pergunta de onde tiveram os egípcios os gostos pelas coisas colossais, em vez das coisas graciosas. O espírito responde a Kardec dizendo que os egípcios eram tocados pela grandeza de Deus e que procuravam igualá-lo, superando as suas próprias forças. Allan Kardec era um homem à frente do seu tempo e em 1857 ele já dizia através de seus livros que existem civilizações extraterrestres vivendo em outros planetas, informações estas reveladas pelos espíritos na qual comunicava. Inclusive, em seu primeiro livro lançado, chamado O Livro dos Espíritos, há um capítulo inteiro explicando sobre a pluralidade dos mundos habitados. O médium Chico Xavier também foi um homem além do seu tempo e em 1940 espíritos revelaram através de seus livros psicografados, como no livro A Caminho da Luz e também no livro Exilados da Capela, obra de Edgar Armand, que existe uma civilização extraterrestre mais avançada que a nossa, habitando o 4º planeta que orbita a estrela Capela. Capela é a 6ª estrela mais brilhante do nosso céu. Segundo esses livros, um grande grupo de espíritos da civilização de Capela foram expulsos de lá por não conseguirem acompanhar a evolução moral da civilização daquele lugar e foram então enviados para o nosso planeta para passar por novas experiências de vida, experiências de crescimento interior e aperfeiçoamento moral. Ao reencarnarem no nosso planeta, nascendo em corpos humanos, mantiveram em seus subconscientes suas bagagens de conhecimentos tecnológicos, científicos, artísticos e culturais. E foi assim que trouxeram para nós, de maneira inconsciente, um grande avanço nessas áreas. Após se encarnarem em nosso planeta diversas vezes, conseguiram, com muito esforço, atingir o nível de evolução moral desejado, conseguiram atingir o mesmo nível de aperfeiçoamento moral do planeta deles. E por este motivo conseguiram voltar para seus locais de origem, voltaram para a região de Capela, nascendo em corpos daqueles habitantes extraterrestres, com o objetivo de continuar a aperfeiçoar interiormente, através de suas várias vivências.
Os espíritos de Capela não foram expulsos de seu planeta para o nosso mundo como numa espécie de castigo divino ou condenação divina, mas sim como uma nova oportunidade de crescimento que Deus oferece aos seus filhos em outro educandário. É como se cada planeta fosse uma escola diferente, cada um com seu nível de escolaridade. Tanto os humanos quanto os extraterrestres são seres espirituais, ou seja, somos todos iguais e viemos de um mesmo Deus. Somos todos irmãos, porém cada um está reencarnado em corpos que foram originados em cada planeta. Somos diferentes apenas fisicamente. Cada planeta diferente origina um corpo carnal diferente. A fisionomia do corpo evolui de acordo com a adaptação física de determinado planeta. Os habitantes de um planeta gelado, por exemplo, talvez teriam corpos repletos de pelos para se protegerem do frio. Seres que habitam um planeta que exige uma maior necessidade de utilizar a visão teriam olhos maiores, por exemplo. A fisionomia dos corpos, independente dos planetas que originaram, sempre seguirão a lei da seleção natural, descrito por Darwin. Os exilados de Capela não reencarnaram somente no Egito, mas em várias civilizações, como os maias, astecas e outros, deixando para nós grandes construções, como as pirâmides, e também vários avanços na matemática, agricultura, navegação, astronomia, engenharia, artes, arquitetura. Civilizações pré-colombianas e os egípcios dominavam a técnica de construção de pirâmides, sendo que essas civilizações não se conheciam, nunca tiveram contato uma com a outra e, portanto, não teriam se inspirado uma na outra para construir as pirâmides. Seria isso uma prova de que vieram do mesmo planeta situado na região de Capela? Será que seus conhecimentos vieram da mesma fonte? Assim como os egípcios, maias e astecas, a civilização peruana de Nazca era também fascinados pelos astros e estrelas. Criaram inclusive centenas de desenhos no chão com mais de 200 metros de diâmetro. Alguns desenhos representavam animais como macaco, aranha, aves e outros. Os desenhos foram feitos retirando a capa escura da superfície do solo, deixando à mostra a argila clara e a areia amarela. Os desenhos se preservaram por causa do clima seco, sem vento, sem chuva e devido a seu isolamento. Qual seria o motivo desses desenhos estarem voltados para o céu e por que eram tão grandes? Será que estavam tentando comunicar com deuses do céu ou com seres extraterrestres? Há uma figura chamada de astronauta, na qual vemos uma figura humanoide, com cabeça e olhos grandes. O ser parece até usar botas espaciais. Seu traje se assemelha a de um astronauta. Ele parece que está fazendo uma saudação ou parece apontar para o céu. Essa civilização peruana estaria tentando comunicar com os habitantes de seu planeta natal? Porque povos antigos acreditavam que seus deuses vinham do céu? Seriam seus deuses astronautas? Diversas civilizações antigas esculpiram imagens que lembram os trajes usados pelos nossos astronautas. Seria mera coincidência? Ou de fato essas civilizações avistaram astronautas de outros planetas usando trajes espaciais? Essas imagens aparecem também em pinturas e esculturas. Veja estas, por exemplo, parece até usar capacetes espaciais. Essas pinturas com cabeças e olhos grandes já se parecem com os extraterrestres que são relatados atualmente. Uma curiosidade também é que várias civilizações pré-colombianas, assim como a egípcia, tinham a prática de alongar seus crânios. O formato é realizado através de uma intervenção intencional durante o crescimento do crânio da criança. Ainda no primeiro mês de vida, quando o crânio é mais maleável, a cabeça da criança era pressionada com placas de madeira, podendo ser ainda enfaixada com tecido. O aparato era mantido de 6 meses até 2 anos de idade. Supõe-se que a prática servisse como um sinal de distinção do indivíduo em seu grupo social, para liderança, magia ou ambas. Será que eles faziam isso para se parecerem com os corpos que possuíam quando estavam encarnados em Capela? Seria uma espécie de saudade inconsciente dos corpos que eles possuíam antes de reencarnarem na Terra?
Lembrando que os egípcios e os maias realizavam essas práticas sem que eles tivessem contatos uma com a outra, ou seja, seria uma prova de que ambos tiveram uma mesma origem? Será que essas civilizações vieram todas da região de Capela? Um outro fato interessante é que várias civilizações que não se conheceram tinham também o mesmo costume de mumificarem seus mortos. Os egípcios, por exemplo, realizavam o processo de mumificação, pois acreditavam que seus espíritos podiam voltar para seus corpos novamente. Isso lembra o fenômeno da reencarnação, embora o fenômeno da reencarnação não permite a volta do espírito a um corpo que já morreu, mas sim a um corpo prestes a nascer. Outra curiosidade é que os egípcios talvez possuíam conhecimentos de algumas faculdades inerentes de seu próprio espírito, pois provavelmente possuía domínio de técnicas energéticas, pois realizavam imposições de mãos. Uma prática que lembra os passes espíritas, aplicações de reiki e doações energéticas. Veja que a imposição de mãos aparece em pinturas e esculturas. Será que essas técnicas energéticas já eram realizadas no planeta deles? A adoração e apego dos egípcios e das civilizações pré-colombianas pelas estrelas seria o reflexo da saudade de onde eles vieram? Seria saudade de Capela uma saudade cravada no fundo de seus subconscientes? Qual seria o motivo das pirâmides apontarem para as estrelas? Será porque desenhavam em direção ao céu? Será que essas grandes civilizações do passado foram visitadas por extraterrestres, chegando até eles através de naves? E será que os tripulantes dessas naves estariam vindo de Capela para acompanhar e monitorar a evolução daqueles que foram expulsos de Capela? São tantas perguntas ainda e poucas respostas. Quem sabe o contato dos extraterrestres com os humanos ainda não aconteceu, pois os extraterrestres não querem interferir na evolução dos espíritos encarnados na Terra. Na década de 50, muitos pilotos de caças e militares de altas patentes e de grande renome já foram na mídia relatar que objetos voadores não identificados desarmaram bombas, mísseis e ogivas nucleares de bases militares. Seriam os extraterrestres os nossos irmãos mais velhos cuidando de nós, os irmãos mais novos? Estariam os extraterrestres preocupados com a destruição do nosso planeta? Se hoje os astronautas da NASA finalmente descobrissem um planeta habitado por formas de vida mais primitiva que a nossa, e se essa civilização primitiva fosse uma civilização guerreira e que estariam quase explodindo seu próprio planeta por causa de guerras, com certeza nós também cuidaríamos desse planeta para que não fosse destruído. Afinal de contas, não é tão simples achar um planeta habitado por outras formas de vida. Será que os extraterrestres também cuidariam do nosso planeta? Com certeza, o nosso planeta é do interesse deles também. O nosso planeta para eles talvez seja um grande laboratório de estudos e pesquisas, e com certeza eles não gostariam que seu laboratório fosse destruído. No programa Pinga Fogo da TV Tupi, Chico Xavier respondeu a diversas perguntas polêmicas feitas por renomados repórteres da época. Chico disse ainda no programa que se não ocorrer uma terceira guerra mundial, se não autodestruirmos, entraremos em um rápido crescimento tecnológico e a partir daí poderemos colonizar a Lua, outros planetas e até mesmo entrar em contato com outras civilizações do espaço. Esse encontro com esses irmãos de outros planetas também só será possível se amadurecermos espiritualmente e moralmente, se formos tolerantes, bondosos e amorosos com nós mesmos. Veja só! Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Esses foram alguns dos inúmeros assuntos polêmicos e avançados para a época, realizadas durante suas entrevistas no programa Pinga Fogo em 1971.
A entrevista foi um divisor de águas no espiritismo e Saulo Gomes teve um papel fundamental em tudo isso. Precisamos encontrar com nós mesmos antes de encontrar com eles. Os maiores obstáculos do encontro com os extraterrestres são a nossa inferioridade amorosa, são as guerras e armamento bélico. Talvez os militares sabem disso, e talvez seja por isso que os militares não querem revelar sobre a existência dos extraterrestres para a sociedade. Pois os militares seriam os maiores culpados por atrapalhar o nosso encontro definitivo com os extraterrestres. E se isso fosse a público, a sociedade iria se revoltar contra os militares de todo o mundo. A sociedade iria pressionar os militares e o governo para que não existissem guerras e armas no planeta. Haveria greves, manifestações e uma pressão nunca antes vista contra os militares. A sociedade também iria ficar revoltada por eles terem escondido por décadas informações sobre a existência de extraterrestres. Se não autodestruímos com as guerras, continuaremos a viver e a evoluir. E assim haverá consequentemente uma maior evolução também no aperfeiçoamento tecnológico, para podermos alcançar as estrelas, para conquistar outros mundos, para irmos cada vez mais longe. Mas a viagem mais difícil de ser realizada é irmos para dentro de nós mesmos, para aperfeiçoar o nosso mundo íntimo e conquistar o nosso mundo interior. O nosso crescimento espiritual ainda será uma das nossas maiores jornadas. E essa jornada, essa odisseia rumo às profundezas do nosso ser, será somente sua, será somente minha, é de todos nós e está apenas começando. Somos viajantes espirituais, somos astronautas, e se quisermos, podemos ser deuses também.